Prontinho, pessoal. Antes de a gente começar a aprofundar a osteoporose, eu achei super necessário eu trazer um repaginado aqui de diversas doenças que causam queda. Só para vocês entenderem como que elas afetam, né, e provocam queda também. A gente fala muito de osteoporose, que é a principal. Mas né, a gente precisa entender que existem outras também que estão frequentes em idosos, né, e a gente precisa comentar. Então eu separei aqui, né, os grupos, para a gente entender um pouquinho de cada um. E aí o primeiro grupo que eu trago para vocês são um grupo de doenças neurológicas, certo? A gente sabe que o idoso ele tem uma atrofia neural muito presente com o avanço da sua idade. Então ele vai perdendo, né, o seu encéfalo vai diminuindo, vai atrofiando. E aí entra, né, doenças como histórico de AVC, certo? É muito importante. Então, normalmente o idoso, após um AVC, né, apresenta fraqueza ao lado do corpo, que a gente chama de hemiparesia. Então ele perde coordenação, perde dificuldade de se movimentar. E isso vai deixar ele propenso à queda. Então tudo que mexe com movimentação em andar vai gerar quedas. Então AVC pode trazer isso. Parkinson é outra doença, certo? Então doença de Parkinson é muito frequente, porque ela causa tremor, causa rigidez muscular, causa lentidão nos movimentos. Lembra que existe aquela marcha parkinsoniana. Então, mexe em todo o equilíbrio do paciente. Então, isso mexe também com estabilidade postural, certo? Em quedas. Parkinson também. E outro ponto que eu trago aqui também, lógico que existem outras doenças neurológicas, mas o que eu trago é a neuropatia. Vocês estudaram neuropatia no módulo passado. Vocês sabem muito bem que neuropatia é uma doença que afeta os nervos, mas lembra que tem a principal, que é a neuropatia diabética. Então a neuropatia diabética vai perder a sensibilidade, lembra disso? Destrói os neurônios e perde a sensibilidade. Então perde a sensibilidade, principalmente nos pés. Ele vai levar cortes, vai ter o pé diabético, né? É uma das consequências. Mas também, pessoal, se ele não tem sensibilidade no pé, isso vai perder a percepção tátil, vai perder o equilíbrio. Então ele vai andar como se não estivesse sentindo que está pisando, né? Então assim, vai tropeçar, sabe? Então tá muito relacionado com isso também. Leva a risco de tropeços, né? Então, em partes neurológicas, eu falo esse ponto. Quando a gente vem falar agora de outro grupo gigantão, eu vou falar agora das doenças osteomusculares. Então, assim, vejam que tem diversas doenças, né? Doenças osteomusculares, certo? E aí eu vou comentar um pouquinho agora sobre as principais doenças osteomusculares. Aqui, na minha cabeça, vem duas, que aí eu preciso falar bem frequente. Três, na verdade. Que é justamente a primeira, que a gente vai estar no problema, osteoporose. O nome já está falando osteo, osso, porose, poros. Então a gente vai ter uma doença que vai perder densidade óssea. E aí vai tornar o osso o quê? Muito frágil, muito suscetível a fraturas. Então a gente vai estudar um pouquinho a fisiopatologia relacionada a isso, mas já sabe onde cara que é isso, certo? Então assim, a gente tem que entender que a osteoporose é a perda de densidade óssea. Ele perde minerais, o osso fica frágil e vai ficar suscetível, certo? Mas uma coisa que é muito importante que eu quero que vocês saibam é o seguinte: a osteoporose em si só não causa quedas, certo? Ela vai tornar a queda mais grave. Isso é uma pegadinha muito grande em prova, pessoal, muito grande. Eu vou até falar de novo. A osteoporose em si só não causa quedas. Então, assim, um paciente tem osteoporose, quer dizer que ele vai cair? Não. Mas se ele cair, aquele osso vai fraturar 10 vezes mais. Vai ter uma chance de fratura muito maior. Então, ela agrava a queda, certo? A osteoporose agrava a queda. Ela não... É errado a gente dizer que ela provoca a queda, mas ela agrava a queda, certo? O osso fica bem mais fraco. E o outro grupo que eu falo é as artrites. Aqui existem diversas artrites que acometem o idoso, mas as duas principais que eu vou falar para vocês aqui é a osteoartrite, que pega aqui a articulação e osso, e vou falar da artrite reumatoide, certo? São esses dois grandes grupos, certo? Que afeta joelho, vai afetar quadril, vai afetar a coluna. É uma doença que pega tanto a articulação
quanto ossos, certo? Vai causar dor, uma rigidez muito grande, limita o movimento e acaba mexendo com a mobilidade inteira, certo? E aí, consequentemente, provoca quedas também. Então, a gente tem que falar dessas doenças também osteomusculares. Qual é o próximo grupo, meu senhor? Quem adivinha? Vamos lá. A gente tem que entender que existem diversos grupos, eu não posso deixar de falar, certo? Depois de doenças osteomusculares, eu vou falar de uma doença em si só, que a gente chama de HPO. O que é HPO, meu senhor? É a hipotensão postural ortostática, certo? O que acontece isso, meu senhor? É quando há uma queda de pressão arterial. E aí, por exemplo, você muda uma posição ao tipo, se levantou do nada, e aí cai sua pressão. E aí você fica tonto e desmaia. E aí a gente chama isso de HPO, se o paciente tiver o diagnóstico mesmo, né? Então, HPO pode ser uma condição que é muito comum em idosos que leve à queda também, certo? Então, assim, pacientes que tomam muito remédio para a pressão arterial acabam abaixando demais a pressão. Então, pode levar também a essas relações. Existem outras doenças. A gente tem que lembrar também que problema de visão faz você cair, né? Então, a gente pode ter distúrbios visuais também relacionados. Então, assim, quais são os grandes distúrbios visuais, meu senhor? A gente chama de catarata, a principal de todas, certo? Então, existe a perda da acuidade visual muito grande devido à catarata. Então, o paciente ele vai ficar cego, o paciente ele não vai conseguir enxergar com o tempo, certo? A gente fala também, o glaucoma também prejudica essa capacidade de enxergar claramente as coisas. E, fora catarata e glaucoma, a gente fala também da retinopatia, que está muito presente na diabetes. Então, a retinopatia causa também perda de visão, certo? E aí vai ter distorção visual e o paciente vai cair. Então, existem causas visuais também, certo? E aí, existem diversas. Eu posso citar aqui, a gente pode citar hipotiroidismo, certo? Diabetes mellitus. Eu posso falar para vocês incontinência urinária, que foi o problema passado. Então, ao tentar ir rápido ao banheiro, pode cair, certo? A VPPB, que é a vertigem paroxística progressiva benigna, certo? Que é quando o paciente fica muito tonto. Então, assim, ele perde equilíbrio, essas coisas, quando pega o nervo, certo? Vestíbulo coclear. Aí ele pode ter perda auditiva também. Então, assim, existem diversos fatores que podem ter depressão, transtorno de ansiedade, certo? Demências, até problemas cardíacos, insuficiência cardíaca e arritmia também. Então, assim, as principais, eu comentei. A mais importante, que é o problema que está querendo falar, é a osteoporose, que é o que a gente vai aprofundar agora.